Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem maravilhosa para o seu e para o meu coração. Por isso, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, chega mais perto e vamos estudar a Palavra de Deus. Mas antes, quero desejar a você e a sua família um feliz sábado com as bênçãos de Deus. Que esse sábado seja de adoração, seja de comunhão, seja de descanso também e seja de paz para você e para a sua família. O texto de hoje é Romanos 1,16. Esse texto eu falei em um vídeo anterior e já expliquei um pouco sobre ele, mas hoje eu quero analisar a segunda parte do verso. Vamos ler. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bem, o apóstolo Paulo diz que não tinha vergonha do Evangelho, só que a definição que Paulo dá para o Evangelho me impressiona. Ele fala, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você entende isso? Imagina, o Evangelho é o poder de Deus. Se você vai fazendo um estudo mais profundo, vai também perceber que Evangelho significa boas novas. E claro que as boas novas representam o poder de Deus, obviamente. Mas o que realmente seria Evangelho na sua essência? Seriam apenas 4 livros do Novo Testamento, como Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos? Você sabe que não. Lógico que os 4 evangelhos são evangelhos. Mas quando a Bíblia fala de evangelho, ela vai além dos 4 livros. Vai além de papel e tinta. Evangelho é a palavra de Deus como um todo, a palavra inteira. A palavra inteira. Mas tem um texto em Apocalipse que vai abrir nosso entendimento. Quer ver? Pega a Bíblia e vamos para lá. Apocalipse 14, verso 6. Veja o que diz esse texto extraordinário de Apocalipse. Capítulo 14, verso 6. Fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Atenção, um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Veja que para João aqui no Apocalipse, o evangelho é eterno. E para Paulo lá aos Romanos, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então eu tenho 2 elementos. O primeiro, que o evangelho é o poder de Deus para salvar. E segundo, que o evangelho é eterno. Então você vê que o evangelho está no mesmo nível de Deus, porque Deus é eterno. Então, se Deus é eterno e o evangelho é eterno, você não pode separar uma coisa da outra. Não dá para você separar Deus do evangelho. Quando você fala em evangelho, fala em Deus, fala em Jesus, está falando a mesma coisa. O evangelho, portanto, é muito mais do que este livro. O evangelho é uma pessoa. Uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Jesus é o próprio evangelho. Por isso que Paulo fala assim, o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E você sabe que a salvação só é possível em Jesus. Portanto, o evangelho é Cristo Jesus. Quando você diz também que evangelho significa boas novas, claro, porque Jesus veio a esse mundo como sendo a boa notícia, a maravilhosa notícia, as boas novas de salvação para cada um de nós. Portanto, meu amigo e minha amiga, evangelho é Jesus Cristo, o próprio Cristo é o evangelho. E Paulo, quando ele fala que ele não se envergonha, veja como a gente pode então analisar Romanos 1,16. Ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, isto é, eu não me envergonho de Jesus, porque o evangelho é o poder de Deus, porque Jesus é o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê. Ou seja, a salvação vem através de Cristo e essa salvação é para todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma declaração de fé em Jesus, que é o próprio evangelho. Quer ver um detalhe? Quando Jesus esteve aqui na terra, só existia o Antigo Testamento, certo? O Novo Testamento ainda não existia. Sabe por quê? Porque Jesus era o próprio evangelho. Você olhava para Jesus, andava com ele e via na vida dele o que a gente hoje tem que ler na Bíblia, no Novo Testamento. E quando chegarmos no céu, também não vamos levar este livro, porque vamos ter Jesus e vamos estar com ele para sempre. Claro, por que temos hoje a Bíblia Sagrada aqui? Porque não podemos ver a Jesus, porque o pecado nos impede de ouvir a sua voz e de vê-lo pessoalmente. Então, temos a Bíblia para nos orientar. Por isso, quando você abre esse livro e estuda, é o próprio Jesus falando com você. Então, Jesus é o evangelho eterno, porque Jesus é eterno. Amém? Entendeu ou não? Agora, veja o detalhe. O apóstolo Paulo fala assim, o evangelho eterno, que é Cristo, é o poder de Deus. Poder de Deus. Poder para quê? Poder para salvar, poder para perdoar, poder para ressuscitar,
poder para mudar qualquer situação, poder para mudar qualquer pessoa, qualquer ser humano. Ou seja, o evangelho, que é Cristo, é tão poderoso que converteu Paulo, que era um perseguidor. E você pode, por exemplo, ir lá para João 5 e ver Jesus curando o paralítico do tanque de Betesda. O homem estava paralítico há 38 anos e Jesus falou: levanta-te, toma a tua cama e anda. Olha o poder do evangelho, olha o poder de Cristo. E você também pode ver isso em João 9, quando Jesus cura o cego. E Jesus fala assim: vê, e o cego viu. Olha que poder extraordinário. Meu amigo e minha amiga, não tem como duvidar desse Cristo, não tem como duvidar desse evangelho maravilhoso. O que dizer, por exemplo, de quando Jesus chegou no cemitério e Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias, e Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, se levantou, ressuscitou. Olha o poder tremendo do Senhor Jesus, do evangelho. E quando ele chegou lá em Naim e ressuscitou o filho da viúva e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Olha a ordem, olha o poder. Paulo tinha razão quando ele fala assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Olha o poder de Deus, olha Jesus, o próprio evangelho manifestando o seu poder ao ressuscitar o filho da viúva de Naim. O que dizer, por exemplo, do poder do evangelho, o poder de Cristo na criação. Lá em Gênesis 1, Gênesis 2, Jesus criando, disse: haja luz, houve luz, haja isso, apareça aquilo. Olha o poder de Deus, olha o poder do evangelho. E finalmente, eu destacaria Jesus curando o leproso. Jesus disse: fica limpo. O homem estava com lepra da cabeça aos pés. Estava em estado de decomposição, até de putrefação, porque já estava cheirando mal. No entanto, Cristo toca, cura e diz: fica limpo. E o leproso foi purificado, foi curado totalmente. Esse é o poder do evangelho. Cristo Jesus é o próprio evangelho. Amém? E aí? Agora é com você e comigo. Você crê no poder do evangelho? Você crê que Jesus, que é o próprio evangelho, pode abençoar você, o seu cônjuge, a sua casa, a sua vida espiritual, o seu coração, a sua mente, o seu corpo, a sua família? Sim, eu creio. Eu sei que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E sei que Cristo, o evangelho eterno, é o próprio poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, não desista do seu marido, nem da sua esposa, nem dos seus filhos, e não desista da sua própria salvação. Estou falando com alguém que se afastou de Jesus, se afastou da igreja e não quer mais saber de Deus, nem da Bíblia, nem da oração e nem da igreja. Você está distante, você está fraco, está pensando em nunca mais voltar. Mas hoje você recebeu esse vídeo, está assistindo aqui agora. Sabe por quê? Porque Deus está chamando você, ó. Chamando você, levanta e vem. Vem para Jesus. Vem sentir, experimentar o poder do evangelho na sua vida. Hoje Deus pode fazer um milagre na sua vida. Você crê? Fala para mim, você crê? Diga que sim. Amém. Eu também creio. Eu também creio. Vamos fazer uma coisa então? Hoje é sábado. Procure uma igreja adventista do 7º dia. Procure o pastor da igreja, procure os anciãos da igreja, procure alguém da liderança. Fala assim: olha, eu sou amigo do evangelista Luiz Gonçalves e ele me convidou para vir aqui hoje e eu quero me entregar a Jesus, quero voltar para Jesus, voltar para a igreja, quero nascer de novo, quero experimentar na minha vida o poder do evangelho. E você vai ver algo que você nunca viu em sua vida. Amém? Meus parabéns. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa mensagem da Tua palavra. Abençoe esta pessoa que agora no seu coração tomou uma decisão. Essa pessoa que agora está decidida a experimentar o poder do Evangelho na vida dela. Eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Forte abraço. Feliz sábado para você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.